Graça e paz, queridos. Eu gostaria hoje de continuar falando sobre a igreja de Pérgamo. Nós falamos sobre as características positivas desta igreja. E agora vamos ver algumas características não boas. Assim também na nossa vida, infelizmente, às vezes nós temos um lado positivo, um lado bom, mas às vezes nós temos um lado negativo, que a gente não gosta que nem que as pessoas toquem nisso. Mas Deus precisa tocar nessa parte também. Lá em Apocalipse 2, versículo 14, diz assim: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Não era uma só, não, algumas. E aí diz: Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A reprovação de Deus. Aqui a reprovação de Cristo. Tenho contra ti algumas coisas. O Senhor tem contra a igreja de Pérgamo algumas coisas. Apesar que são algumas coisas, ele cita duas, talvez as mais perigosas para algumas pessoas daquela igreja. Ele diz exatamente que tinha contra aquela igreja é que eles estavam sustentando, apoiando um grupo que tinha a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão consistia exatamente em, naquele tempo de Moisés, se envolver com alguns da nação de Israel, levando-os ao quê? A um culto idólatra de Baal Peor, e também se envolverem com uma liberdade e de imoralidade e com prostituição. Este era a doutrina de Balaão. Infelizmente, muitas pessoas podem às vezes até falar do nome de Cristo, como acontecia com aquela igreja, mas às vezes no meio há pessoas que não são totalmente fiéis a Deus. E aqui está, pessoas que mantinham suas vidas de maneira imoral, pessoas que iam às vezes estar em templos pagãos, eram pessoas de vidas duplas. Da mesma forma, o Senhor fala daqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. A heresia dos nicolaítas era exatamente promover um liberalismo quanto às práticas pagãs. Ou seja, adotavam determinadas coisas pagãs, práticas, nas suas vidas pessoais. Infelizmente, queridos, algumas pessoas permitem essas coisas entrar nas suas vidas. Às vezes a imoralidade, defendendo coisas imorais, defendendo práticas libidinosas, defendendo exatamente aquilo que nós estamos vendo cada vez mais crescendo na nossa nação. Né? A questão do homossexualismo, que cada vez está crescendo, a questão daquilo que estão tentando fazer com as nossas crianças, que pais possibilitem as crianças escolherem o seu sexo, permitindo que crianças possam, homens, estar nos banheiros femininos e mulheres nos banheiros masculinos, porque adotaram um segundo sexo. Estas coisas, alguns às vezes ficam calados, alguns se submetem a elas, algumas pessoas apoiam, algumas pessoas permitem os seus filhos adentrar dentro de caminhos assim,
e simplesmente, não, eu amo meu filho, então não tem problema. Nós não podemos ser coniventes. Aquela igreja estava conivente com o liberalismo no sentido da imoralidade. Estava conivente com práticas pagãs, com práticas erradas. Nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas, porque quando nós somos coniventes, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada de dois gumes. O Senhor se apresenta como aquele que é justo. E a justiça de Deus começa, não é lá fora no mundo, não. A justiça de Deus começa dentro da igreja, começa na vida daqueles que parecem serem crentes, mas não são. Por isso, é importante nós atentarmos a isto. Nós estamos permitindo práticas pagãs entrar dentro da nossa vida? Nós estamos permitindo coisas como prostituição, coisas erradas, como pornografia, adentrar dentro da nossa vida? Olha o que o Senhor diz àquela igreja no versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja, o Senhor pede o que, irmãos? Se às vezes nós estamos sendo coniventes com as coisas, Deus quer que a gente se arrependa. Arrepender-se significa, queridos, perceber que está errado e mudar de caminho. Mudar daquele caminho errado, daquilo que é permissivo, e passar para um caminho correto, que é o caminho de Deus. Arrependa-te, mude de vida. Não seja de maneira alguma conivente com as coisas erradas. Você tem que mostrar Jesus, você tem que mostrar a pureza do Evangelho, você tem que mostrar realmente quem é esse que te salvou e que quer que você santifique. Lembre-se uma coisa, sem santificação, diz Hebreus, ninguém verá o Senhor. E o Senhor diz, conclui aqui dizendo, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Você quer Deus pelejando contra você? Então, se arrependa, mude de vida. E Deus o abençoe. Que você, se acaso está entrando em caminhos errados, saia desses caminhos. Não apoie aquilo que é errado. Não apoie aquilo que tenta destruir a sua vida. Apoie aquilo que é certo. Que Deus te abençoe e tenha uma boa vida com Deus. Um grande abraço.